Minha vida parecia ser exatamente como eu sonhava. Eu e Lucas éramos o casal que todos admiravam, o tipo de relação que parecia inquebrável, com uma história de amor perfeita escrita em cada gesto, em cada olhar, em cada riso compartilhado. Ele, sempre tão atento, sempre tão afetuoso, era a personificação do homem ideal, ou pelo menos era o que todos diziam. Eu sentia que, com ele ao meu lado, nada poderia dar errado. Cada vitória profissional que alcançávamos, cada conquista em nossa vida pessoal, parecia reforçar a ideia de que éramos imparáveis. Eu, Vitória Almeida, tinha 32 anos e uma carreira sólida como executiva de marketing em uma empresa internacional. Era exigente, perfeccionista e, acima de tudo, independente. Meus colegas de trabalho frequentemente me elogiavam pela minha inteligência e determinação. Eles viam em mim aquela mulher capaz de conquistar o mundo. E eu acreditava nisso, sabia que havia chegado onde estava por méritos próprios. No entanto, sempre que minha vida profissional parecia alcançada, me concentrava em minha vida pessoal. Lucas, com seu sorriso fácil e olhar cativante, era o centro do meu mundo. Nós nos conhecemos ainda na faculdade e, desde então, construímos uma base sólida de confiança. Às vezes, achava que nossa vida era um filme, perfeito demais para ser real. Passávamos férias em destinos exóticos, recebíamos elogios por nossa aparente harmonia, e nossos amigos diziam que éramos o exemplo de um relacionamento bem-sucedido. E eu acreditava nisso. Com todo o meu ser, acreditava. Naquele pequeno universo, não havia espaço para segredos ou mentiras. Como poderia haver? Eu confiava nele, como confiava em mim mesma. Mas não sei bem quando começou. Talvez tenha sido naquele jantar no restaurante japonês, quando Lucas estava mais distante do que de costume. Ou talvez nas noites em que ele começava a chegar tarde, com um cansaço tão profundo nos olhos, como se tivesse estado em algum lugar que não era onde ele dizia estar. As pequenas mudanças eram quase imperceptíveis, como se o tempo estivesse tecendo uma trama delicada que eu não conseguia enxergar até que fosse tarde demais. No início, eram desculpas rápidas. Era um evento do trabalho. A reunião se estendeu. Tive que ficar até mais tarde na empresa. Tudo se encaixava. Mas algo no fundo da minha mente começou a inquietar-se. E foi naquele dia que encontrei as mensagens. Era uma tarde de quinta-feira, eu estava folheando o celular de Lucas enquanto ele tomava banho, quando vi o nome de uma mulher. Juliana, escrito em letras grandes no topo de uma conversa. Eu hesitei por um momento, e o coração disparou, como se algo me dissesse para parar. Mas minha curiosidade, aquela curiosidade incômoda, me empurrou adiante. E então vi as palavras que nunca imaginaria encontrar. Saindo daqui te vejo amanhã, seguidas de emojis de beijo. O sangue fugiu da minha face e por um segundo, tudo ao meu redor ficou em silêncio. Eu fechei o celular com a mão trêmula e respirei fundo. A dor não veio de imediato, não, foi mais uma sensação gelada, uma onda de incredulidade. Não pode ser, pensei. Ele não faria isso. Mas a dúvida já estava plantada. A confiança que eu tinha em Lucas começou a ruir com uma rapidez assustadora. Não queria acreditar, mas as provas estavam diante de mim, como uma verdade nua e crua. Ele, o homem que eu amava, o homem que eu acreditava ser meu companheiro, estava me traindo. Eu não sabia o que fazer. O que faço quando a minha vida perfeita começa a se desfazer diante dos meus olhos? Como reajo quando a dor vem de um lugar tão profundo e inesperado? Mas então, algo em mim acordou. Eu sabia que algo tinha que ser feito, mas não sabia ainda como reagir. Fiquei ali, na beira do precipício, com o coração em pedaços e a mente trabalhando em velocidade máxima, tentando achar uma saída. Quando Lucas saiu do banho e me viu quieta, sabia que algo estava diferente. Ele não me olhou com o mesmo olhar carinhoso, e ao invés disso, havia uma certa tensão no ar. Não foi ele quem disse primeiro, mas sim eu, com uma voz fria que ele provavelmente nunca imaginaria ouvir de mim. Quem é Juliana? Lucas congelou. O sorriso que sempre estava em seu rosto desapareceu instantaneamente. Ele olhou para mim com uma mistura de medo e culpa, e em seu olhar vi algo que nunca havia notado antes, um brilho de pânico. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Por um momento ele ficou parado, a luta interna visível em seu rosto. E então, com a voz trêmula, ele tentou justificar o injustificável. Não é o que você pensa, Vitória, eu
Antes que ele pudesse completar a frase, senti uma onda de raiva percorrendo meu corpo. Não era mais sobre o que ele pensava, nem sobre as palavras que ele poderia usar para me convencer. Eu sabia o que havia acontecido. Eu sabia a verdade. E, naquele momento, minha dor não era mais o foco. O que me consumia agora era algo diferente. Eu precisava entender. Eu precisava de respostas, e as respostas seriam minhas, a qualquer custo. Mas, antes que eu pudesse reagir como deveria, algo ainda mais sombrio me atingiu. Ele não só me traiu. Ele me humilhou. Não faz sentido, Vitória, ele disse, tentando forçar um sorriso. Você está exagerando. Você sempre exagera. Eu nunca faria algo assim. Não precisa fazer disso um drama. E foi nesse exato momento, quando ele tentou me fazer parecer louca, que algo em mim se partiu completamente. Eu estava diante de um homem que não só me traía, mas que me humilhava diante de toda a dor que ele causou. E enquanto ele continuava falando, tentando justificar seu comportamento de todas as formas, eu sabia que não poderia mais voltar atrás. O caminho à frente seria um de destruição e vingança. Não apenas pela traição, mas pela humilhação que eu estava agora sentindo. E de alguma maneira, aquilo já estava me preparando para o que viria a seguir. Algo dentro de mim se acendeu, algo frio e calculado. Eu havia sido jogada para o fundo, mas isso só significava que agora eu teria o controle. O poder estava em minhas mãos. E no silêncio que se seguiu, soube que era só o começo. A dor no início foi como uma maré que subia lentamente, preenchendo cada espaço de minha mente. Eu não sabia se chorava, se gritava, se fugia ou se enfrentava a verdade nua e crua. Quando ele tentou me convencer de que tudo não passava de um erro, algo dentro de mim simplesmente se fechou. Cada palavra dele parecia uma lâmina afiada, cortando mais fundo, tentando fazer com que eu acreditasse que ele não tinha culpa. Mas eu sabia. Eu sabia o que ele fizera. Sabia que o que ele tentava esconder com desculpas esfarrapadas era muito pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Eu fiquei em silêncio, mais por controle do que por outra coisa. Ele me olhou com aquela expressão de medo, como se ainda fosse possível apagar o que estava ali, bem diante de nós dois. Ele queria que eu fosse fraca, queria que eu caísse nas armadilhas da manipulação, como tantas vezes fizera antes. Mas não dessa vez. Eu não seria mais a mulher que aceitava as desculpas que vinham em embalagens bonitas. Eu era mais forte agora. Eu sentia isso, e a raiva que tomava conta de mim me dizia que esse momento de confronto não seria o fim, mas apenas o início. Você acha que pode me enganar? Minha voz soou quase estranha para mim mesma, distante, como se não fosse minha. Eu a senti fria e cortante. Achou que eu não saberia? Que eu não perceberia? Ele deu um passo em minha direção, os olhos agora tentando se moldar à urgência da situação. Tentava, com toda a sua habilidade de orador, me fazer acreditar em suas palavras, fazer com que eu visse a sua versão da história. Mas eu não queria ouvir mais. Eu sabia o que ele era. Sabia que a confiança que um dia depositei nele havia se transformado em cinzas. Você se acha tão esperto, Lucas. Eu continuei, agora mais calma, controlando minhas palavras como se estivesse preparando um discurso cuidadosamente arquitetado. Mas o que você não percebeu é que você me perdeu de uma forma irreversível. Não me interessam mais suas desculpas ou sua dor. O que você me fez não tem volta. Ele tentou falar, mas suas palavras me soaram como uma música desafinada. Já não havia mais espaço para reconciliação entre nós dois. Ele, com seu charme e suas mentiras, me destruiu de um jeito que ele não sabia explicar, e agora queria que eu fosse a culpada por seus erros. Eu não me importo com o que você tem a dizer. Já é tarde demais. Com um último olhar, virei-lhe as costas e saí. Meu coração ainda batia rápido, mas não mais pela dor. Agora, ele batia pelo desejo de justiça, de retomar as rédeas da minha vida. Eu precisava de tempo. Precisa me recompor. Mas algo dentro de mim, algo muito mais sombrio, sabia que eu não iria deixar isso assim. Não seria simples. Lucas precisava pagar. Nos dias seguintes, eu me mantive afastada. Ele tentava me procurar, me ligar, mas eu o ignorei com um cuidado meticuloso. Eu sabia que ele estava começando a perceber que não seria fácil me reconquistar. Mas eu também sabia que a minha vingança não seria apenas sobre ele.
Não era só sobre um homem que me traíra, era sobre todas as formas de controle e manipulação que ele usou contra mim. Eu precisava fazer com que ele sentisse o peso de cada palavra que me feriu, de cada momento em que tentou me fazer duvidar de quem eu realmente era. A primeira parte do meu plano estava em andamento. Eu não me importava com a dor, não mais. Aquela dor agora era combustível, uma chama que me movia a cada passo. Eu observava, estudava, esperava o momento certo para agir. E ele não sabia que, enquanto ele se afundava cada vez mais em sua própria culpa, eu estava reconstruindo minha vida de uma maneira que ele jamais imaginaria. Eu não sabia ao certo o que aconteceria quando ele finalmente fosse perceber o tamanho da minha resposta, mas uma coisa era certa: ele pagaria por tudo. Eu iria fazer com que ele soubesse que me perder não era apenas um erro. Era um erro fatal. E eu sabia exatamente como faria isso. Eu estava apenas começando. Eu passei os primeiros dias após aquela conversa envolta em uma névoa densa de frieza e controle. Os telefonemas e mensagens de Lucas se tornaram cada vez mais desesperados, mas eu os ignorei com a precisão de um cirurgião. Ele estava se afundando em sua própria culpa, enquanto eu construía, silenciosa e estrategicamente, o meu próprio caminho. A dor já não estava mais presente da maneira como costumava ser. Agora, ela se havia transformado em um foco nítido, uma lâmina afiada pronta para cortar. Eu sabia que a primeira parte da minha vingança seria sutil, quase invisível. Ele não entenderia de imediato, mas sentiria. Eu me tornei uma presença invisível na vida dele, apenas o suficiente para que ele percebesse a ausência e o vazio que sua traição causou. Sem mais palavras, sem mais explicações. Só a ausência. E a ausência, quando é preenchida por um silêncio pesado e calculado, pode ser mais devastadora do que qualquer grito. Ao mesmo tempo, minha vida profissional tomava um rumo surpreendente. Meus colegas de trabalho começaram a notar uma mudança em mim. Não era mais apenas a executiva eficiente e focada em resultados, agora havia algo mais em meu olhar. Algo que os desarmava. Eu passei a me tornar imbatível no ambiente corporativo, não apenas por competência, mas por uma frieza estratégica que agora dominava minhas ações. Eu começava a construir um império que Lucas não entenderia, uma força que ele jamais imaginaria que eu tivesse. E, sem saber, ele se tornava cada vez mais irrelevante para o meu novo caminho. Foi então que percebi a primeira rachadura em sua vida. Ele estava perdendo seu controle. Seu sorriso encantador, que sempre teve o poder de conquistar qualquer um, agora parecia forçado. Ele começou a se afastar de nossos círculos de amigos, notando, talvez pela primeira vez, que a imagem que ele tentava construir estava desmoronando. No fundo, ele sabia que não seria capaz de reconstruí-la sem mim. A dor que ele me causou não era mais uma ferida aberta. Agora, era uma cicatriz que me dava poder. E eu sabia que ele não passava de um homem que não soubera valorizar o que tinha, que acreditava que poderia fazer o que quisesse sem consequências. Mas as consequências estavam chegando. E elas viriam como uma tempestade, lenta e arrasadora. Comecei a agir mais profundamente em sua vida profissional. Fui atrás de seus contatos, suas conexões mais próximas, e com a mesma calma estratégica com que havia agido antes, comecei a minar sua reputação entre os colegas de trabalho. Sutilmente, claro, sem nunca revelar a verdadeira razão para a queda dele. A primeira reunião importante em que ele perdeu a confiança dos executivos foi algo que me causou uma sensação quase de prazer. Mas eu sabia que esse prazer era apenas uma fração do que estava por vir. Então, um dia, ele apareceu em minha casa. Eu não esperava vê-lo. Ele chegou desajeitado, como um homem que sabia que já estava perdido e que tentava, desesperadamente, buscar algum fio de esperança. Eu estava esperando por esse momento, sabia que ele viria. E, como tudo o que eu havia planejado até ali, eu estava pronta. Vitória, eu errei. Por favor, me perdoe, ele começou, as palavras saindo com uma urgência tão grande que parecia que ele estava afundando e se agarrando a qualquer pedaço de madeira que encontrasse. Eu não sei o que deu em mim. Eu amo você. Só você. Eu sou um idiota, e eu percebo isso agora. Me dá uma chance de consertar. Eu o observei em silêncio, quase como se estivesse vendo uma versão de um homem que eu já não reconhecia. Mas minha raiva não era mais impulsiva, não era mais reativa. Ela era calculada, fria, e estava começando a dar frutos.
Eu sabia que ele se sentia pequeno diante de mim, que a realidade de sua falha estava tomando conta dele de maneira implacável. Você realmente acha que pode fazer isso agora? Que pode simplesmente aparecer e pedir desculpas? Perguntei com uma calma assustadora. Não é assim que funciona, Lucas. Não é assim que funciona. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo atrás. Ele estendeu as mãos, como se fosse possível eu voltar atrás. Mas eu já não tinha mais o mesmo desejo de voltar ao passado. Eu havia me reconstruído. E a reconstrução de minha vida não passava por ele. Você me traiu, me humilhou, Lucas. E agora você quer que eu acredite em você? Não, não mais. Eu quase ria da ironia que ele representava. Você achou que me perderia sem consequências. Mas está começando a perceber que não sabe quem eu sou realmente. Eu sou muito mais forte do que você imagina. Ele ficou ali em silêncio, o rosto marcado pela derrota. Eu sabia que ele não entenderia naquele momento, mas o tempo seria meu aliado. E foi ali, naquele pequeno confronto, que algo no ar mudou. Eu estava no controle. E ele, o homem que pensou que poderia me destruir, estava vendo seu mundo desmoronar, pedaço por pedaço. As peças do meu plano estavam se encaixando, e ele ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. Mas eu sabia. E isso era o suficiente. Ele não entendeu ainda. Estava claro em seus olhos, o brilho da desesperança misturado com a confusão. Mas o que ele não sabia era que a minha vingança não era sobre humilhar, ou sequer sobre destruir imediatamente. Não. Eu estava construindo algo muito maior, algo que ele não poderia reparar. Cada peça de seu império de mentiras estava sendo desmoronada de dentro para fora, e ele nem sequer sabia de onde viriam os próximos golpes. Nos dias seguintes, eu continuei com a mesma postura imperturbável. Ignorei suas tentativas de reconciliação. Ele começou a perceber que minha indiferença não era apenas um reflexo de raiva, mas uma estratégia deliberada. Ele tentava de tudo, me enviava flores, e-mails pedindo desculpas, até mesmo mensagens de madrugada, apelando para o que havia sido bom entre nós. Mas ele estava errando. Ele ainda achava que poderia recuperar o que já estava irremediavelmente perdido. Fui paciente, esperando o momento certo para dar o golpe final. Eu sabia que, para ele, a dor de ver tudo desmoronando seria mais aguda do que qualquer grito. Ele pensava que poderia controlar a narrativa, que poderia retomar a posição que sempre teve. Mas eu sabia algo que ele não sabia. Os homens como ele, que jogam com a confiança das pessoas e acreditam que nunca serão expostos, caem quando menos esperam. Foi então que percebi que estava pronta. Já havia destruído o que ele mais temia, sua imagem. Sua carreira, que antes parecia imbatível, começava a desmoronar diante de seus olhos. As falhas profissionais que eu expus cuidadosamente a cada passo, com a ajuda de algumas fontes de confiança, estavam se acumulando, e ele começava a perder o controle de sua própria narrativa. Ele se tornava um fantasma de si mesmo, tentando apagar os rastros de seus próprios erros, mas tudo que ele tocava se desfazia como areia entre seus dedos. Eu sabia que estava perto. Mas precisava de mais uma peça para completar o meu jogo. Foi aí que, sem que ele soubesse, eu decidi entrar em sua vida pessoal de novo, e mais uma vez, seria com o objetivo de destruir o que mais lhe era caro. Sabia que ele não tinha apenas a carreira como refém, mas também sua vaidade. Seu status social. A imagem de um homem bem-sucedido e inatingível que ele cultuava com tanto zelo. Então, comecei a plantá-lo nas conversas certas, a fazer com que as pessoas ao seu redor começassem a duvidar dele. Amigos, conhecidos, até mesmo algumas pessoas de seu círculo íntimo, começaram a perceber a fissura em sua vida. Ele tentou se segurar, mas a solidão que eu planejava já estava começando a se instalar de forma silenciosa e eficaz. Uma tarde, ele me encontrou. Não na minha casa, mas em um café discreto. Eu não sabia exatamente o que ele pretendia, mas de uma coisa eu tinha certeza: ele estava desesperado. Os olhos dele, normalmente confiantes, estavam agora borrados por um toque de desespero que eu nunca havia visto. Ele se aproximou com o semblante mais fraco que eu já tinha presenciado. Eu perdi, Vitória, ele disse, os ombros caídos. Perdi tudo. E sei que você tem algo a ver com isso. Não sei como você fez isso, mas eu sei. Não tem mais como voltar atrás, não é?
Eu olhei para ele sem dizer uma palavra. O silêncio era pesado. O prazer de vê-lo finalmente sucumbir à consequência de suas ações me deu uma sensação de justiça tranquila, mas era mais do que isso. Ele estava no fundo do poço, e eu sabia que ele não conseguiria mais se reerguer. Não sem mim. Eu, que ele pensou que pudesse destruir, estava de pé diante dele, mais forte do que jamais imaginou. Ele não tinha ideia do que havia perdido, nem de como eu o fiz chegar até ali. Você está certo, Lucas, respondi calmamente. Não tem mais volta. Você achou que poderia destruir o que eu sou, mas o que você não entendeu é que eu nunca fui sua. Não da maneira como você pensava. Eu te dei mais chances do que você merecia. Agora, você vai aprender que ações têm consequências, e o preço da sua arrogância é alto demais para pagar. Ele ainda tentou se aproximar, implorando por mais uma chance, por uma última desculpa, mas eu sabia que, naquele momento, ele estava perdido. Ele estava exatamente onde eu queria que estivesse. O homem que se achava o centro do mundo estava agora implorando por uma chance que eu não estava disposta a dar. Ele iria viver com o peso da solidão que ele mesmo causou. Levantei-me, sem olhar para trás, deixando-o ali, na mesma mesa onde um dia compartilhamos risos e sonhos. Mas agora ele não era mais aquele homem. Ele era só um eco de quem um dia fui. E enquanto ele permanecia lá, arruinado e sem saber o que fazer, eu saí daquele café com a certeza de que, ao contrário dele, eu era inquebrável. Eu me sentia estranha quando saí daquele café. Não porque estava satisfeita, ou porque de alguma forma ele ainda tinha poder sobre mim. Não. Era porque, pela primeira vez, tudo estava claro. Eu não sentia mais raiva, nem mesmo prazer. O vazio que ele me causou no início da história da nossa queda agora era preenchido com algo que eu nem sabia que precisava: liberdade. A verdade é que, depois de tanto tempo presa em uma narrativa construída por ele, eu finalmente estava escrevendo a minha própria história. E a melhor parte: eu não precisava de ninguém para validá-la. Ele, Lucas, havia me dado o que mais queria: eu mesma. Havia um silêncio em mim agora. O tipo de silêncio que surge quando você já não tem mais nada a provar. Quando você pode olhar no espelho e não ver mais um reflexo de dor, mas uma versão mais forte e mais resoluta de quem você sempre foi, só que mais consciente de si. As peças do meu jogo haviam sido colocadas, e a vingança já não me dava satisfação. O que me preenchia era a sensação de controle, de ser dona da minha própria narrativa. O telefone tocou novamente, interrompendo os meus pensamentos. Era um número que eu conhecia bem, mas que agora me causava apenas um leve desconforto. Lucas. Eu hesitei por um momento, pensando se deveria atender. Mas já não havia mais nada que ele pudesse me dizer. No entanto, atendê-lo parecia ser um rito final, uma forma de cortar o último fio de conexão com quem ele representava. Vitória, por favor, a voz de Lucas estava frágil, mais uma vez, com um toque de desespero que já não me afetava. Eu perdi tudo. Minha carreira, meus amigos. Eu não sei o que fazer agora. Eu o ouvi por um tempo, sem interrupções, apenas observando a forma como ele se afundava cada vez mais nas consequências de suas ações. Eu poderia, se quisesse, dar-lhe uma última oportunidade. Mas a verdade é que, ao longo de todo esse tempo, ele nunca soubera o que realmente significava ser responsável. E a minha culpa por deixar isso acontecer havia desaparecido. Eu não sentia mais como antes, como se fosse minha obrigação salvá-lo. Lucas, disse finalmente. Você não entende. Eu te dei chances, mais do que você merecia. Você destruiu tudo o que nós fomos, e agora só uma coisa que você precisa entender: você é o único responsável por tudo isso. E se ainda acha que precisa de alguém, você já aprendeu que essa pessoa não sou eu. Ele tentou protestar, mas eu desliguei antes que ele pudesse continuar. Não havia mais nada que eu precisasse ouvir. Naquele momento eu percebi que, embora ele estivesse caindo de sua própria maneira, ele ainda não entendia a lição mais importante. A responsabilidade pelas consequências de suas ações não estava em mim. Era dele. Ele havia criado seu próprio destino. Eu então respirei fundo e observei a vida seguir em frente. Uma parte de mim sentia o peso da perda de algo que pensei ser importante, como a ideia de um amor que nunca deveria ter sido quebrado. Mas, no fundo, a verdade é que esse amor nunca foi meu.
Ele estava sempre ligado a uma expectativa que ele próprio criou para nós, mas que eu já não fazia parte. E naquele momento, eu sabia que o que mais havia perdido não era ele, mas a versão de mim mesma que acreditava que ainda tinha algo a perder. Passei os dias seguintes voltando à minha rotina, refazendo o meu caminho. O trabalho que eu havia sempre considerado importante agora se tornava a base sólida que me sustentava. Eu tomava decisões com uma clareza que antes não tinha. E, para minha surpresa, minha vida parecia finalmente ser sobre o que eu escolhia fazer com ela, e não sobre o que alguém mais achava que eu deveria ser. Foi então, num desses dias de normalidade reconstruída, que eu recebi um e-mail. A princípio, pensei que fosse apenas mais uma mensagem sem importância, mas ao abrir, vi o nome de uma empresa no topo. Uma proposta. Mas não uma proposta qualquer, uma oferta que tinha um nome familiar, algo que eu não tinha ligado até aquele momento. Era de uma das empresas com as quais Lucas havia trabalhado. Era uma oportunidade para eu assumir um papel que ele sempre sonhara para si. Não só um cargo, mas uma posição de poder. A ironia foi doce, e o que mais me fez sorrir foi o reconhecimento de que ele, ao tentar controlar minha vida, havia criado uma brecha onde agora eu poderia ser mais do que ele jamais imaginou. Ele nunca entenderia, claro, mas eu entendi. Ele não apenas me destruiu, ele me deu as ferramentas para reconstruir algo que jamais havia existido, uma versão de mim que não era limitada por ninguém, nem por ele, nem por ninguém mais. Eu seria mais, muito mais. E ele, finalmente, se tornaria uma lembrança distante e insignificante. Foi então que, quando estava prestes a aceitar a oferta, algo estranho aconteceu. Eu soube que, por mais que eu estivesse em controle da minha vida, ele ainda tentaria uma última jogada. Mas a verdadeira jogada já estava feita. Eu sabia disso. Porque o jogo, no final, não se tratava de mim ou dele. Ele nunca soubera que tudo o que ele me deu, a dor, a traição, a humilhação, foi, na verdade, o combustível que me transformou. O que ele não sabia, e eu soubera o tempo todo, é que o maior erro que ele cometeu não foi apenas me trair. Foi acreditar que poderia me destruir.